chegou, tá afrontosa. Não me canso dessa chamada. Olá pessoal, eu sou a Luzi, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se inscrevam, ative o sininho de notificação e comentem bastante. Bom, o assunto, como vocês podem ver, hoje é moda e todos os domingos subsequentes nós vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre este assunto. Acompanhe até o final, pois hoje falaremos também sobre o episódio de ontem do Esquadrão da Moda com a participante Aline. Ficou maravilhosa. Bom, primeiro vamos começar entendendo um pouco sobre cada tipo de corpo que existe, né? Para que possamos de fato entender o que será ou não adequado utilizarmos. Vamos entender o que vestir, entender os looks que extrapolam. E quem já acompanhou a minha participação no Esquadrão da Moda sabe que falar sobre looks que extrapolam, disso eu entendo perfeitamente. Porque afinal de contas, eu era uma dessas pessoas que também extrapolavam muito. E nada mais justo do que começar esta série de moda falando sobre o meu tipo de corpo, como eu extrapolei muito personalidades famosas que têm o mesmo tipo de corpo e como ressaltar as qualidades. E nós vamos falar também como camuflar o que achamos ser imperfeito ou em excesso em nossos corpos. Bom, vamos lembrar que quando falamos de moda, não existe exatamente um padrão sobre o que vestir ou o que não vestir, e sim o que te faz bem e o que fica adequado no seu tipo de corpo. Dentro do seu estilo, claro, porque cada um tem um tipo de estilo. E sabemos que tem um número infinito de estilo, desde evangélico, roqueiro, sertanejo, entre outros por aí. Me conta, qual o seu tipo de corpo? É o ampulheta? O triângulo? Triângulo invertido? O retângulo ou o oval? Bom, o meu tipo é o tipo ampulheta, que ele também é conhecido como corpo violão e é caracterizado por ombros e quadris na mesma proporção, complementando com uma cintura um pouco mais fina do que o restante. Bom, vamos ver a seguir quem tem esse tipo de corpo. Bom, o tipo de corpo retangular é caracterizado por as mesmas medidas nos ombros, nos quadris e a cintura reta. Ou seja, as medidas entre o ombro, quadris e a cintura são similares, como vocês podem ver. O corpo tipo retângulo, também conhecido como corpo pera, tem os quadris, os colotes e as regiões dos glúteos mais largos, com a cintura e os ombros um pouco mais estreitos. É um dos tipos de corpos mais populares aqui no Brasil. E tem uma diferença entre o busto e a cintura que pode chegar em até 8 centímetros menor. Já o tipo de corpo triângulo invertido é exatamente contrário ao que falamos no anterior. Ou seja, os ombros e os bustos são mais largos, enquanto a parte inferior, a parte do quadril, então o quadril e a cintura são mais estreitos. Nesse tipo de corpo, a parte superior pode ser até 10 centímetros maior, mais do que a cintura e o quadril. E o corpo oval também é um tipo de corpo conhecido como corpo maçã, tem as mesmas medidas no busto e no quadril. Vou falar primeiro sobre os tipos de corpo, para que cada uma de vocês identifique o seu tipo de corpo e entenda maneiras para ressaltá-lo, né? E acertar de vez nos looks. E fiquem ligados que nas próximas semanas iremos falar com mais detalhes, mais profundamente sobre cada tipo de corpo, dando dicas do que usar, como valorizar, como ressaltar as qualidades,
o que não gostamos muito, como nós podemos dar uma camuflada ali, porque como disse antes, dentro de cada tipo existem os estilos de cada um, que cada um tem, e é possível estar na moda dentro do seu próprio estilo. E os estilos nada tem a ver com o tipo de corpo que possui, e sim com os gostos e as escolhas. Bom, a participante de ontem do esquadrão, assim como eu, tem o tipo de corpo no formato ampulheta, que consiste em ombros e quadris mais largos e a cintura um pouco mais fina que o restante. E dentro do estilo que ela usa, as dicas do Arlindo e da Bela para ressaltar, né, o tipo de corpo e a beleza que ela possuía, estava em usar as roupas um pouco mais soltas no corpo e não muito justas, não muito coladas, evitando assim que ficasse tão marcadas. Muitas vezes, ao utilizarmos alguns tipos de tecido, acaba marcando demais e não percebemos. No caso dela, ela utilizava os tecidos que normalmente usam sim calça legging, né? Na customização tanto dos vestidos quanto das saias delas e acabava ficando muito coladas. Acentuava demais as belas curvas que ela possui, né? Vocês percebem que na verdade o estilo dela é algo um pouco mais conservador, até mesmo por conta da religião, né? Sobre as roupas um pouco apertadas, eu confesso que eu fazia a mesma coisa antes de participar do programa, né? Eu gostava muito de usar as roupas mais justas, tanto que eu achei bastante respeitador, né, as dicas dos apresentadores, porque eles acabaram utilizando isso dentro da religião dela. Meu estilo é um tanto diferente, apesar de termos o mesmo tipo de corpo, porém eu curto um pouco mais sensualzinho, sem deixar o meu corpo em evidência. Bom, uma das características no meu corpo, que é do estilo ampulheta, que diferencia dos outros, é a questão que eu tenho seios maiores, meus seios são grandes, mas falaremos mais profundamente sobre isso na semana que vem, que vamos começar, onde nós vamos começar a falar sobre o estilo ampulheta e depois subsequente de todos os outros estilos. Bom, se você gostou, dê um joinha, pode fazer as perguntas para as próximas semanas. Eu espero vocês. Até lá. Beijo no coração.